Queridos, abram a escritura no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos tirar alguns minutos para meditar sobre esse texto. Nós vamos ler até o versículo de número 9. Deus fala a Josué e anima-o. Josué capítulo 1, de 1 a 9, texto conhecido da igreja. Amém? Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Vamos orar. Senhor, entregamos em tuas mãos esse momento aonde sua palavra será explanada. Fala conosco, Senhor. Usa-nos, que a tua graça seja derramada sobre este lugar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, nós chegamos quase às portas do mês de outubro. E outubro é um mês interessante na vida da igreja, porque o mês de outubro é um mês onde você já começa a pensar no próximo ano. Mês de outubro é um mês onde você começa a refletir sobre quem é que vai ocupar determinadas funções no ano que vem. Mês de outubro é aquele mês onde as pessoas começam a conversar, os ministérios começam a se entender, para projetar já aquilo que estará, sendo direcionado para a igreja no próximo ano. E é interessante quando a gente pensa desta forma, porque se a igreja começa a refletir sobre isso no mês de outubro, e começam a possibilidade de nomes aparecer, de indicações, de pessoas estarem à frente de determinados ministérios, acontecem também muitas negativas. Pessoas que não desejam assumir compromissos em relação às diversas funções na igreja. E aí o que você percebe é o seguinte: a igreja tem muito espaço para trabalhar, mas são poucas as pessoas que querem se encaixar dentro daquelas atividades que a igreja possui, ou de outras atividades que a igreja acha necessário, mas que não tem pessoas para estar à frente. E eu dou alguns exemplos disso, né? Você, por exemplo, poderia fazer um trabalho muito bom na área de missões, um contato com os missionários, você levantar recursos, você levantar as necessidades dos missionários para que a igreja estivesse orando. Mas no nosso meio até hoje não se levantou pessoas que pudessem ocupar esse tipo de atividade. Então, os ministérios estão à disposição, a igreja tem lugar para trabalhar, a igreja tem outros ministérios a serem desenvolvidos, mas a verdade é que aquela palavra de Jesus, ela se cumpre quando ela diz assim: olha, os campos estão brancos,
Há uma necessidade tremenda para o trabalho, mas são poucos os trabalhadores que trabalham, não é, na seara do Senhor. E Jesus, ele deixa uma recomendação, né? Orai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. E quando nós pensamos em transição, em mudança, não é, de liderança nos ministérios, há a necessidade de a gente focar sobre a importância de assumirmos este compromisso. Nós não sabemos quem Deus vai colocar à frente dos ministérios. Não sabemos para onde Deus vai direcionar a igreja de Marechal Hermes no ano de 2017. Mas o que devemos ter, irmãos, é um coração disposto. E um coração disposto, eu errei? O que eu falei? 17? Tá, 2018. Eu olhei uns sorrisos aqui, eu falei alguma coisa que eu não deveria ter falado e não percebi, né? Quando a gente projeta para 2018, então, o que deve haver na igreja? Um coração disposto. Um coração disposto a fazer o que Deus quer que a gente faça na sua casa no ano de 2018. O texto que nós acabamos de ler fala de um momento de transição. Moisés havia morrido, o povo ainda não estava na terra prometida, a caminhada ainda não tinha encerrado, e havia necessidade de conduzir o povo a atravessar o Jordão e ocupar a terra que Deus tinha prometido para Moisés. Mas Moisés não chegaria lá. Deus havia falado que Moisés, não é, ele olharia a terra, mas ele não entraria na terra. E havia necessidade então que um substituto, que alguém pegasse essa tarefa e levasse até o final. E Deus escolhe então Josué. E Josué, não é, caminhava com Moisés já há algum tempo. Josué estava sendo treinado por Moisés para seguir essa caminhada. E Deus pede, não é, a Moisés: olha, quem vai substituir você? Você não vai entrar na terra, mas quem vai substituir você será Josué. E há um momento que Deus comunica isso para Josué, que é aqui no primeiro capítulo do livro de Josué. Deus fala com Josué, ele mostra a Josué que Josué ocuparia o lugar de Moisés nessa tarefa, nesse ministério de levar o povo até a terra prometida. E duas situações aqui, irmãos, poderiam acontecer no coração de Josué para impedir que Josué ocupasse aquele ministério, para impedir que Josué ocupasse aquela tarefa, e assim, não terminar essa caminhada que o povo deveria fazer para chegar à terra prometida. Josué teve que, em primeiro lugar, lutar contra a sua inexperiência. Ele era um jovem ainda quando Deus o chamou, não é? A sua atividade à frente do povo era nenhuma. Toda vez que Josué aparecia, ele aparecia junto com Moisés. Então, naquele momento, Deus fala: Moisés não está mais aí, agora é você, eu conto com você. Você deve ser forte, você deve ser corajoso, você deve ser alguém destemido, mas a inexperiência de você nunca ter feito aquilo que você vai fazer agora não pode impedir você de continuar a sua caminhada. E aqui, irmãos, é algo interessante, porque a inexperiência, ela pode nos levar para dois extremos. A inexperiência pode fazer você precipitar-se nas suas decisões, não é? Pela falta de experiência, você pode tomar decisões precipitadamente, sem o devido cuidado de sondar todas as possibilidades antes de tomar essa decisão, como pode fazer com que você, tenha receio de tomar determinada decisão. E aí você retarda demasiadamente aquela decisão. Eu acho que é por isso que Deus, no versículo de número 3 e 4, ele começa a falar com Josué, dizendo que ele deveria se preocupar em nem se desviar para a direita, nem para a esquerda, mas fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. E no verso 4 ele vai dizer que Josué deveria ler a lei, meditar nela de dia e de noite,
e fazer aquilo que estava escrito na lei. E assim fazendo, diz o Senhor, ele veria o seu caminho prosperar. Sabe que a gente luta contra a inexperiência fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, mesmo que você seja alguém inexperiente na casa de Deus, e não estou falando inexperiente pela pouca idade apenas, mas talvez se levante diante de você uma missão, uma tarefa que você nunca imaginou fazer. Nunca passou pela tua cabeça você fazer aquilo que está sendo proposto para você ou colocado diante de você. Quando isso acontecer, irmão, o que nós pedimos é que você esteja disposto a fazer. Porque se você dobrar os seus joelhos e pedir a orientação do Senhor, se você abrir a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus, esse é o manual, esta é a bússola para que você tenha todas as condições de, mesmo em algum momento tendo receio de tomar decisões, mesmo em outro momento sendo precipitado, mas Deus trabalhará a tua vida de tal forma que você verá o teu caminho prosperar, porque não desviando nem para a direita nem para a esquerda, você estará tendo a palavra do Senhor como bússola. Ninguém nasce já pronto, certo? Ninguém nasce já pronto. Moisés, ele ficou 40 anos como líder, e 40 anos como líder não foi de uma hora para outra. Ele teve que, em 80 anos, ser forjado, ser trabalhado por Deus para que ele ocupasse aquele local. Então, irmãos, quando exercemos uma atividade na casa de Deus, não é? Nós temos que tomar cuidado para que a falta de experiência não seja um obstáculo à ação de Deus através da tua vida, não é? Os inexperientes, eles podem pecar pela precipitação ou pelo receio, mas aqueles que são mais experientes também pecam ou têm as suas dificuldades com a novidade, com o algo novo que aparece, não é? As pessoas mais idosas ou mais experientes, elas têm dificuldades em experimentar o algo novo, não é? Estão mais acostumadas a manter aquilo que se faz normalmente. Então, seja você experiente ou inexperiente, nós temos os nossos desafios diante de uma missão que o Senhor coloca em nossas mãos. Mas Deus tratou a inexperiência de Josué, falando com ele: não temas, sê forte, sê corajoso, eu estarei com você. É só você não se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Tenha a minha palavra como bússola, e você caminhará e verá o teu caminho sendo próspero. Irmãos, olha, nós somos surpreendidos às vezes pela inexperiência das pessoas, porque você pensa assim: poxa, ele nunca ocupou aquele lugar e está saindo muito bem, não é? Olha, nunca fez aquilo e está dando conta do recado. Então, muito maior do que a nossa inexperiência é a nossa disposição. Deus, vendo a sua disposição, o coração aberto para fazer a obra dele, para realizar a obra dele, ele vai capacitar você. Ele te capacitará. Porque na verdade, quem faz a obra é Deus, não somos nós. A nossa missão é estar com o coração disposto. Existe um cântico muito antigo que ele fala o seguinte: olha, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Então, essa é a tarefa do crente. Ao receber uma missão nas mãos, ao receber uma tarefa, ou aquela disposição de abrir um ministério novo que a igreja ainda não tem, mas que Deus está te chamando para aquilo, a sua tarefa, a tua trabalho, a tua missão é descansar em Deus, é caminhar com o Senhor,
é permitir que Deus mostre a você como fazer, e fazendo isso, Deus surpreenderá você e também a sua igreja com um irmão ou uma irmã que fará diferença positiva na vida desta comunidade. Então não deixe que a inexperiência seja um motivo para você não abraçar um ministério, não abraçar uma caminhada na igreja, porque a inexperiência é tratada com a força e a capacitação que vem do Senhor. Amém? E uma segunda característica desse texto é que Josué poderia ter negado aquela missão que Deus colocou em suas mãos, até mesmo pela sombra, não é, do seu antecessor. Você trabalhar com uma sombra de alguém que foi poderoso, não é, atrás de você, é algo tremendo, porque Deus diz para Josué assim, ó, Moisés, meu servo, está morto. E quem é que foi Moisés? Olha, Moisés foi um homem grandemente usado por Deus. Moisés foi aquele que com o cajado, não é, foi usado por Deus para abrir o mar vermelho. Moisés foi aquele que com o cajado tirou água da pedra. Moisés foi aquele que durante 40 anos conduziu o povo no deserto. Moisés foi aquele que subiu no monte e desceu com as tábuas da lei. Ora, Moisés era poderoso, Moisés tinha nome, Moisés tinha uma fama, Moisés conquistou uma carreira durante 40 anos, tremendo, o currículo de Moisés era enorme. E aí, Josué poderia falar assim, Senhor, o Senhor sabe quem é que vinha antes de mim? O Senhor sabe quem é que me antecedeu? Ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Ele poderia pensar desta forma, mas não pensou. Moisés se apresentou, Josué se apresentou, se colocou ali disponível, não é? E eu fico pensando, irmãos, que às vezes muitos irmãos não aceitam as suas funções, ou ministérios não são levantados na igreja, porque tem medo de comparação. As pessoas ficam com receio de comparação. Poxa, o antigo presidente era fulano. Olha, quem trabalhava com esse ministério na igreja alguns anos atrás era fulano. Olha, sabe quem foi fulano? Você sabe quem ele fez, o que ele fez na época? Você imagina quais foram os resultados do ministério dele na época? E aí a gente começa a se apequenar, né? Por quê? A comparação com o nosso antecessor. Na casa de Deus não existe isso, irmãos. Não pode haver comparação, não é? A comparação nos diminui, a comparação faz mal. Eu lembro uma vez, eu era pastor recente, tinha sido ordenado, não é? Fresquinho, como diz, tinta fresca. E aí, numa reunião do conselho, numa das primeiras reuniões do conselho que eu apareci, né, propondo algumas atividades para a igreja, algum trabalho, e tinha um presbítero que sempre falava a seguinte frase: no tempo do reverendo fulano de tal, as coisas eram feitas desta forma. E eu, né, e aí a gente propôs outra coisa, e o irmão batia na mesma tecla: olha, no tempo do reverendo fulano de tal, as coisas não aconteciam desta forma. E aí você já começa, né? Eu acho que na quarta vez que aquele irmão falou, no tempo olha, irmão, o tempo do reverendo fulano de tal passou. A gente agradece a Deus pela vida do reverendo fulano de tal, por aquilo que ele fez na igreja, por aquilo que ele realizou na igreja, mas agora não é o tempo do reverendo fulano de tal. Agora é um outro momento, é um outro tempo, ou os irmãos caminham comigo, ou então não vai caminhar a igreja. E há muita dificuldade, irmãos, de irmãos aceitarem funções e ministérios na igreja por causa das comparações e falar no tempo da irmã tal, quando a irmã era presidente, no tempo do irmão, quando o irmão exercia esse ministério, a igreja fazia isso, a igreja fazia aquilo, a igreja fazia outro. Aí o irmão que já está com receio de assumir, o que é que ele faz? Murcha, diminui por causa das comparações que são feitas. Isso é terrível, não é?
Há pessoas que têm preferências de estilo, não é? O irmão que está sumindo agora, não, olha, eu gosto do estilo do outro, né? Aquilo da maneira que o outro fazia é que era bom. Não se dá uma chance para que aquele novo estilo, aquela característica do irmão, seja colocado diante do ministério para ver os resultados. Irmãos, você não planta uma semente hoje para colher no mesmo dia. Concorda comigo? Você não planta uma semente hoje para colher no mesmo dia. Há de se dar um tempo, há de se colocar, não é, aquela situação numa expectativa do que vem pela frente. O que temos que fazer é o que Deus fez com Josué: apoiar, dizer: meu irmão, seja forte, meu irmão, seja corajoso, eu estarei contigo, aonde você estiver, conta comigo, eu estarei com você. E aí aquele irmão que está exercendo aquele ministério, que está à frente da igreja naquela situação, ele vai se sentir mais confiante. Olha, tem irmãos que estão comigo, tem irmãos que estão caminhando comigo, tem irmãos que estão me incentivando. Esse é o tipo de obstáculo que nós precisamos ultrapassar. Eu finalizo essa palavra dizendo, irmãos, que a Bíblia fala de muitas transições. Fala, por exemplo, de Eliseu substituindo Elias, não é? Fala dos discípulos, não é? Ali continuando o ministério de Jesus. Fala de Jeremias pegando o ministério, não é, da profecia e colocando-se como alguém inexperiente. Eu não passo de uma criança para poder exercer esse ministério. E Deus fala: quem colocará a palavra na tua boca? Sou eu, não é você. Então não se preocupe com aquilo que você vai dizer. Mas a verdade é que o que Deus procura é um coração disposto. E eu termino essa palavra perguntando para você: há disposição da tua parte para servir a Deus na Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes? Há disposição da tua parte? Se Deus te chamar para ser um líder de ministério, se Deus te chamar para abrir um ministério novo na igreja, se Deus te chamar para fazer algo que ninguém faz aqui neste lugar, será que você vai invocar a inexperiência? Será que você vai invocar o teu antecessor? Vai mostrar a grandeza do teu antecessor, as realizações do teu antecessor, para que você não ocupe esse lugar? Eu volto a dizer, existe muita coisa para fazer, muitas portas abertas, muitos ministérios a serem ocupados. E a minha oração, irmãos, é que cada um de nós coloquemos o nosso coração à disposição daquilo que Deus deseja realizar neste lugar. Amém? Vamos orar por isso? Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Vamos orar colocando diante do Senhor a disposição do povo de Deus. Quero pedir a você que ore ao Senhor por esse assunto. Quero pedir a você que entregue nas mãos do Senhor. Isso é uma decisão pessoal, não é algo que a gente dependa de outras pessoas. A pergunta é: e se Deus te chamar? Como está o teu coração? E se Deus te chamar, o que você vai fazer? Vai invocar a inexperiência? Vai declarar as realizações do teu antecessor? Ou vai dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim? Ó Deus, sabemos que os campos estão brancos, Senhor Deus, e há muita coisa para fazer. Sabemos que momentos de transições não são momentos agradáveis, confortáveis, mas são momentos de muitas dúvidas no coração de muitas pessoas, no coração do teu povo. E o que nós pedimos, Senhor Deus, é que esta transição do ano de 2017 para o ano de 2018, nos ministérios da tua igreja, naqueles que já funcionam e daqueles que ainda não funcionam, sejam direcionados pelo teu Espírito Santo. Dá-nos um coração disposto, Senhor, a abraçar a tua obra com amor. Dá-nos um coração disposto, Senhor Deus, mesmo inexperiente,
Que possamos, Senhor Deus, abraçar com disposição, porque sabemos que é o Senhor que nos capacita. Dá-nos um coração disposto, Senhor, para que, mesmo sem saber o que acontecerá amanhã, sabemos que Tu já estás lá no nosso amanhã. Amém. Tu estás preparando o nosso amanhã. Por isso eu te peço, Senhor Deus, Tu sabes as nossas necessidades, o Senhor sabe o desejo do nosso coração, e o que nós pedimos, Senhor, envia as pessoas, Senhor Deus, para ocuparem esses ministérios, para com alegria trabalharem para o Senhor, para realizarem a Tua obra com amor, na expectativa de que Teu nome seja glorificado. Dá-nos a disposição e largarmos de lado a preguiça, largarmos de lado, Senhor Deus, as comparações, e sermos homens e mulheres dispostos a marcar a nossa caminhada neste lugar. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.